Olá, meus queridos, como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lara Brito e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje temos um tema histórico muito curioso e interessante. É a Era Vitoriana, que aconteceu na Inglaterra de 1840 a 1901. Foi marcada por grandes avanços sociais e pelas revoluções industriais. Você deve se lembrar disso das aulas de história, certo? Pois bem, mas nessa época também possui outras curiosidades, um pouco como poderíamos chamar de nojentas. Só tem essa palavra. Para explicar isso melhor, vamos contar um pouco sobre como se dava a higiene feminina da época, com todas as suas esquisitices excêntricas. Vem comigo que você vai entender direitinho porque estou falando de esquisitices. Então, você aí de casa já deve ter visto em algum filme ou seriado como eram as roupas das mulheres daquela época, correto? Aqueles gigantescos vestidos cheios de camadas, anáguas com tecidos que cobriam até mesmo o calcanhar das donzelas que estivessem os usando. Além da parte das saias, também são conhecidos os espartilhos, aquelas peças que existiam com o objetivo de modelar o corpo feminino, afinando a cintura e mantendo, o tronco ereto. Em um certo período, até um tipo de gorro foi introduzido ao vestuário das mulheres, que as impediam de virar a cabeça para os lados. Bem, devido a toda essa quantidade de roupa e adereços, para os historiadores da moda, este período ficou conhecido como o período em que as mulheres mais estiveram vestidas. E com certeza, muita gente, quando assiste um filme com uma mulher trajada daquele jeito, sempre se depara com aquela dúvida cruel. E na hora de ir ao banheiro? Bom, se o próprio vestido já não fosse um trambolhão por si só, as roupas íntimas que temos hoje, a calcinha e o sutiã, ainda não existiam na época. A roupa íntima feminina daquele período, a primeira que tinha contato com o corpo da moça dentro de várias outras camadas de roupas, era chamada de pantalona. E sim, era igual às calças que temos hoje nesse estilo. A versão que ficou famosa nos anos 70, durante a geração hippie, é a adaptação dessa calcinha primitiva para os tempos mais modernos. Mas essa versão mais antiga possuía um pequeno segredinho que facilitava a ida ao banheiro. As partes internas da calça, mais próximo das partes íntimas, possuíam botões que permitiam que fossem abertas e fechadas. Mesmo com esse truque, a ida ao banheiro ainda era algo muito difícil nessa época. E para ser sincera, por muito mais motivos do que apenas a grande quantidade de roupa. Inclusive, os costumes de higiene da época não eram muito desenvolvidos ainda. E certos itens básicos que temos hoje simplesmente não existiam naquele tempo. O papel higiênico, por exemplo, era um deles. As mulheres muito ricas compravam lencinhos perfumados. Eles eram as melhores opções da época, e só quem tinha acesso a eles eram realmente as senhoritas abastadas. As mulheres não ricas ou de classe média compravam uma versão do que viria a ser o papel higiênico, mas com um detalhe bem insalubre. Esses papéis para higienização íntima vinham perfumados com desinfetantes. Sim, aqueles mesmos que usamos para limpar o chão. Nem preciso dizer o quanto isso colaborou para o aumento de infecções e queimaduras nas partes íntimas femininas, não é mesmo? As pessoas mais pobres, bem, fica até um pouco difícil de dizer o que era usado por elas. Os itens mais comuns eram jornais velhos, que até aí tudo bem. Mas também, você não vai acreditar, sabugos de milho. Isso mesmo que você ouviu. As famílias acumulavam esses itens logo depois de comer o milho para usarem com esse intuito. Vocês devem estar imaginando aí, já dando uma olhadinha nesses estranhos hábitos, que o banho era algo longe de acontecer diariamente, não é? Apenas as famílias mais ricas possuíam um cômodo destinado para o que podemos chamar de ocasião especial, que era como se referiam à data digna de tal esforço nessa época. Enquanto os ricos tinham banheiras de porcelana e até depois de um certo tempo água encanada, a maioria da população tomava banho ocasionalmente esquentando a água no fogão
e despejando em uma grande bacia, geralmente de madeira. Porém, as mulheres possuíam ainda uma pequena jarra com uma bacia, quase sempre de porcelana, acompanhada ainda de um pano bem macio, e com esses itens limpavam as axilas, o pescoço e as partes íntimas. Essa limpeza acontecia todos os dias, já que a grande quantidade de roupas da época causavam muito suor, principalmente nas partes íntimas, que somadas a banhos apenas casuais, faziam com que as pessoas, na época, não fossem exatamente muito cheirosas. As que podiam financeiramente disfarçavam o fedor com perfumes e águas de colônia. Bem, todas essas questões surgem devido a um único fator: a grande quantidade de roupas exigidas das mulheres na época. Daí você pode estar se questionando, afinal, por que isso? Enquanto na indústria britânica e em alguns outros fatores da vida social dos ingleses, houve muito progresso. Devemos admitir que na época vitoriana houve um certo tipo de regressão em determinadas ideias, principalmente para as mulheres de classe mais ricas da sociedade. E de nobreza se exigia um comportamento puritano e rígido. Isso tudo, é claro, não passava de uma imagem e nem sempre era verdadeira. Até porque na época o Reino Unido, principalmente Londres, havia diversas casas de apostas, que normalmente também eram certos tipos de prostíbulos. Podemos falar que foi um período de dualidade, já que enquanto se exigia muitas roupas para as mulheres, também foi o período que se inventou o primeiro preservativo de látex conhecido, com a finalidade de impedir que se engravidassem de prostitutas. A sociedade fazia vistas grossas aos desvios masculinos. Contudo, os femininos eram punidos severamente. Existiam cartilhas que ditavam como seria o comportamento de uma esposa exemplar e de uma boa mãe. Essas cartilhas ditavam muito mais que aspectos sociais. Elas incluíam até coisas básicas, como, por exemplo, ser socialmente mal visto por pessoas da alta sociedade, uma mulher aparecer publicamente com o cabelo solto. E isso considerando que os cabelos geralmente não eram cortados, ou seja, eram gigantes, logo acabavam gerando algumas horas de trabalho diário na vida dessas mulheres. O cabelo na época era visto como um reflexo da personalidade e até da alma da mulher. Quanto mais longo e espesso, mais amor e paixão essa mulher teria a oferecer. Os bailes da época eram verdadeiras disputas de penteados. As mulheres passavam horas elaborando designs complexos para suas longas madeixas. Isso, é claro, para a população mais rica. A ala mais pobre da sociedade costumava também deixar seu cabelo crescer. Mas por outro motivo. Nessa época também as mechas de cabelo começaram a virar um item muito procurado, principalmente para perucas. Os pobres, então, encontraram um meio de conseguir uma renda extra. Apenas na Primeira Guerra Mundial, depois da época vitoriana, é que até mesmo as mulheres mais ricas mudaram os hábitos. A razão para essa mudança é o fato de que, com o surgimento da guerra, muitas mulheres foram empregadas em fábricas ou enfermarias, e por isso começaram a aderir a cortes de cabelos mais práticos. Mas não foi só isso que mudou com o final da época vitoriana. A primeira onda do feminismo apareceu nessa época e estava muito ligada aos difíceis hábitos de higiene e estética que eram impostos às mulheres. Muita gente simplesmente não conseguia entender o porquê de se exigir tanto das mulheres. As roupas, os cortes de cabelo, os lenços umedecidos com desinfetantes e tantos outros hábitos que acabam exigindo horas de cuidados com o corpo feminino. O espartilho, por sinal, virou um símbolo feminista, mas de um jeito um pouco inusitado. Era comum se realizar a queima dessa peça e de outras similares em protestos, pois os acessórios representavam dor para o corpo feminino e muito sofrimento para as mulheres. Algo importante de se destacar no meio de tudo isso é a influência que a Inglaterra tinha no resto do mundo. Todos os produtos que eram fabricados naquelas terras e que iam mundo afora acabavam levando também a uma certa importação de costumes. O mundo inteiro replicava os hábitos da nobreza e da alta classe industrial britânica, o que fazia com que essas cenas se repetissem em quase todos os lugares do mundo, tanto os retrocessos quanto os avanços. E então, gostaram do vídeo de hoje? Não esquece de deixar o seu like e me contar aqui nos comentários. Eu fico por aqui, até a próxima, um beijo, tchau!